Dois adultos gritando por uma webcam no Vilela. Vamos ver aqui, ó. Porque as empresas... tanto faz qual que é o tema, sabe? O clima esquentou, empresas americanas, tanto faz. Eu quero ver ofensas gratuitas. O Einstein era muito inteligente, nem todo mundo é Einstein. A questão que eu perguntei, Monark, assim, é bastante objetiva. Eu perguntei se você acha que a gente pode dizer que, naturalmente, algumas pessoas são mais indicadas ou mais propícias a estar no poder. Essa foi a minha pergunta. E por que eu perguntei isso? Agora eu vou pedir só para você me ouvir um pouquinho, ouvir bastante você, o pessoal já está reclamando que é só você que está falando. Por que eu fiz essa indagação, viu, Vilela? Porque eu comecei falando da teoria da conspiração do globalismo e falei que, por exemplo, isso é inspirado numa teoria da conspiração que tem um fundo antissemita, tá? E que isso depois vai de novo isso? Para uma... Deixa eu falar, Monark. Eu deixei você falar. É um debate comigo ou é uma aula de história que você está falando? Não, eu estou falando com o público, tá? Por favor. Agora você, por favor, presta atenção. Debate, eu tenho que falar. Você tá fazendo uma palestra. Fica quieto, Monark. Eu quero falar. É importante. Eu sei que você não vai ter. Fica quieto, palestra? Monark. Mas deixa eu só ele... Calma, gente. Calma. Nunca se deram bem, agora vão brigar? Calma, né? Calma. Manda em mim, ô imbecil do caralho. Você não manda em mim. Calma. Você tem que, se Monark, você não quer ouvir, as pessoas ficam... Deixa só ele colocar a ideia, vamos lá. Vamos lá. Tá falando, mandando eu ficar quieto? Não, só um pouquinho. Eu preciso desenvolver um raciocínio. Até agora eu tô ouvindo o Monark. Vai. Agora eu só quero falar. Eu não falei nem 2 minutos. Não, ele vai falar outra coisa. Vamos lá. Quero ver. Vamos lá, 2 minutos. Vamos lá. Cala a boca. Eu vou falar, tá? Então. Cala a boca, já morreu. Quem manda na sua boca sou eu. Cala a boca e não reclama. Como é que era aquilo lá? Será que existe? Como é que era a lore disso aí mesmo? Cala a boca, já morreu. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Será que tem um compilado de tudo isso aí? A sequência? É uma sequência, né? Ô Valentina, fica quieta, meu. Você é muito chata. Eu não vou ficar quieta enquanto você não devolver minha caneta, Miguel. Cala a boca, vai. Cala a boca, morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Esse aqui, ó. É isso aí, ó. Cala a boca. Ó, tem um aqui, ó. Cala a boca, ô! Cala a boca, já morreu. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá igualzinho, ó. Cala a boca, ô! Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Boca você não tem, senta aqui e vai de trem. O trem tem rolimã, peguei sua prima e sua irmã. O trem descarrilhou, peguei sua mãe na sala e sua irmã no corredor. Essa eu já sabia, peguei sua avó em cima da pia. A pia se quebrou, sua avó traiu seu avô. Monark e Humberto Matos resumido. Monark e Humberto Matos resumido. É isso aí, literalmente isso aí, ó. O Monark é o Sasuke e o Humberto é o Naruto. Ó. Cala a boca, ô! Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha... Acabou a gracinha. Esse globalismo que eu estava explicando antes, que tem uma raiz antissemita lá no protocolo dos sábios de Sião, ele vai evoluir para esse perennialismo. Monark, Uchiha e Humberto Uzumaki. Tá? Que é uma filosofia, por Presta atenção! Ô, Humberto Matos tá falando um negócio sério aí, vocês estão fazendo gracinha. Chega, ó, morreu. Vamos prestar atenção. Humberto Matos tá aqui explicando o globalismo. Depois vocês não entendem. E a culpa é minha. Exemplo que o Olavo de Carvalho vai fazer parte... Saiu todo mundo, olha lá. Tá? Que é uma filosofia, por exemplo, que o Olavo de Carvalho vai fazer parte, vai ajudar a trazer para o Brasil. E esse perennialismo, Vilela e todo mundo que está aqui nos assistindo, ele tem uma ele transcendeu a matéria. Das crenças que eles chamam de homens espirituais, que é basicamente isso que o Monark descreveu aqui para gente, que é essa ideia de que existem pessoas melhores e que devem governar, enfim, e que o mundo não estaria bom, né, não estaria bem, justamente porque não são esses que estão governando. Hoje o que está acontecendo é uma intromissão de outros grupos, mercadores e etc., né, que formaria, por exemplo, essa teoria da conspiração de existir um grupo, né, que governa o mundo. Por que eu estou falando isso e por que é importante, por que o Monark precisa deixar eu falar? Porque isso é uma tese eugenista, tá, Vilela? Então, assim, desculpa, eu tenho que falar, mas o meu motivo de ter vindo aqui era tentar demonstrar isso, tá? Então, eu já consegui demonstrar isso, também já consegui demonstrar, por exemplo, que o Monark fala a respeito de famílias, tá? Na verdade, são simplesmente os capitalistas, tá? A história, basicamente, é da formatação da sociedade de classes e formatação do Estado. Depois, se tiver tempo, eu explicar isso, eu posso explicar, eu só queria, Humberto, até chegar no capitalismo, que é
a mais bem acabada dessas formas, tá? Então é só esse mas, ponto que eu Humberto, queria que eu sei que o Monark ficou nervoso, vamos, né? Por quê? Porque em relação a esse Você tá ponto. me essas chamando de coisas. nazista e eugenista. Então, vamos. Não, Que cara, você eu não quer falei fique isso. feliz Eu com falei você? que o que você falou é análogo, é semelhante, é parecido. Você tá me chamando, velho. Você é perennialismo. burro, pô. Você tá me chamando de nazista, você tá me chamando de um monte de Não, nome cara, aí. isso aí é você que tá fica quieto, dizendo. feliz Eu não com falei você. isso. Pode voltar ali o vídeo. Então, Deus, mas, seja mas sonso, cara. Monark, Agora seu chapéu serviu aí. Agora então, em cima do que ele falou, você quer comentar alguma coisa? Porque ele falou que isso tem raiz, não que você é, ou que seja. Mas você concorda com essa visão dele? Dizer que eu sou. Entendeu? E... Não, cara, a única coisa que eu tô falando é que, obviamente, existem pessoas que são melhores que as outras em determinadas questões. Entendeu? Tipo, você não quer ter um governante imbecil, cara. Quem que quer ter um governante imbecil? Existem pessoas imbecis? Existem. Entendeu? Se você quer colocar as pessoas imbecis em poder, porque você acha que qualquer um pode ter poder, porque todo mundo é igual e todo mundo governaria da mesma forma, isso é burrice, porra. Obviamente tem pessoas que são mais competentes de governar do que as outras, mano. Entendeu? Isso é natural, isso não é eugenista, porra. Isso é usar o cérebro, caralho. Você quer um mestre de xadrez jogando xadrez, você quer o Michael Phelps nadando, você quer o Michael Jordan jogando basquete, e você quer um governante, tipo um Marcos Aurélio, pra governar. Marcos Aurélio? Você tem que ter pessoas competentes em posições de poder, principalmente se for posições muito importantes, porra. Você vai querer ter um idiota lá? Humberto e Monark, pelo que eu entendi, ele tá falando mais de meritocracia do que alguma tese eugenista. Você não acha, não, Humberto? Que as melhores pessoas deveriam Por isso que eu fiz as perguntas antes, Vilela. Tá. Todo mundo pode voltar ali. Eu perguntei se existe, foi isso que eu perguntei, se existe alguma questão natural que leve as pessoas. Então, veja, natural significa que é da natureza de pessoas serem naturalmente melhores geneticamente para governar. Eu não falei no esporte, eu não falei... mas é lógico que algumas pessoas vão ter determinadas questões biológicas que podem fazer elas terem vantagens em determinadas situações. Então, não é disso que eu estou falando, mas isso enfim, é normal, a gente sabe, tem vários estudos, por exemplo, dentro do esporte. Então, por isso que eu perguntei para ele antes, tá? E o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não tô afirmando que o Monark é isso ou aquilo. Eu estou dizendo que globalismo é uma teoria da conspiração que tem relação com o perennialismo e que o perennialismo tem essa ideia dos homens espirituais que seriam uma espécie de raça superior que deveria governar por esta condição. Se o Monark acredita nisso ou não, aí eu vou deixar para o nosso público avaliar, para todo mundo que está avaliando o debate aqui, tá? Eu estou só colocando isso, tá? E o Monark não me respondeu. Eu vou insistir na pergunta, tá? Para a gente não ficar rodando no mesmo assunto. Essas famílias, tá? Elas têm algo em comum, né? E para mim está bastante claro que sim, existem famílias mais influentes politicamente que outras no mundo. Isso vai perguntar. Mas o ponto aqui que os Big Cock. Claro, para mim é o seguinte, a família Big Cock, né, cara? Como é que será que tá? Onde será que eles estão uma hora dessa, família Big Cock? Será que eles estão na Europa, no verão italiano? Onde será que eles estão, hein, chat? Família Big Cock. Essas famílias são, na verdade, atualmente, os capitalistas. É isso. Simplesmente são os capitalistas. Os capitalistas, eles têm muito poder econômico e eles conseguem transformar este poder econômico em poder político. Enquanto há qualquer tipo de governança global ou de tendência dos países replicarem determinadas práticas econômicas, aí a explicação também é bastante conhecida. Aí a explicação é o imperialismo, que é a fusão, né, do capital industrial com o capital financeiro, que precisa da exportação de capitais, ou seja, precisa avançar para outros mercados consumidores, para novas fontes de matéria-prima, e por isso que o capitalismo ele vai avançando no mundo, né? Entretanto, não há um único bloco de poder, né, que justifique essa ideia do globalismo, que é uma governança, até porque existem conflitos interimperialistas. Pô, ele faz de propósito, né? Ele tira a câmera. Blocos de poder que... Deixa eu ver, vamos ver como é que tá essa aqui, a calha. É um Airbnb, né? Divergem frações diferentes da burguesia, por isso, por exemplo,
existem as guerras, né? A Primeira Humberto, Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foram Filho da... choques interimperialistas, com a função de tentar resolver essas disputas. Ele tá assim, ó, lero, não te vejo. Achou. Assou. Ele tá assim, né? Lero. Por áreas de influência, tá? Esse é o ponto. não, isso Você ficou falou, claro. Vilela, eu não ouvi. Não, eu queria só colocar uma outra questão. Monark, você quer. Ele fez a maior parte das perguntas para você. Agora faz alguma pergunta para ele, alguma questão que você queira que ele esclareça. Sobre comunismo, por exemplo, ou liberdade de expressão, alguma coisa que você. Se há realmente essa separação entre os estados e não há esse sistema global organizado, por que que as empresas americanas exportaram toda a sua capacidade industrial para a China nos últimos 30 anos, entendeu? Se há realmente uma briga, uma guerra entre a China e Estados Unidos, por que que as empresas americanas exportaram e industrializaram a China, causando esse desenvolvimento econômico que eles vivem hoje? Por que que inimigos fariam isso uns com os outros? Não, é bastante simples, eu já expliquei, mas eu vou repetir, tá? Na verdade, por que houve uma há um processo, tá, Monark, e todo mundo está aqui nos assistindo, que os economistas chamam de desindustrialização natural. Quando os países se desenvolvem, é comum que os serviços da indústria sejam substituídos por serviços sofisticados, que se mantêm nas matrizes. Então, advocacia, serviços de publicidade e propaganda, serviços de contabilidade, enfim, esses serviços continuam, né, como serviços especializados, e as plantas produtivas acabam migrando para lugares onde o custo de produção é menor. Até por isso que a gente sempre teve, já há muito tempo tem produtos made in Taiwan, lembra que antigamente tudo era made in Taiwan? Hoje em dia as coisas são made in China, né? Por quê? Porque a China oferece, até hoje, né, antes oferecia mais incentivos ainda para isso, né, a possibilidade da instalação dessas plantas. Não, e a vitamina D, fazendo com que a vitamina D dele tá em dia, pelo menos. Já de vocês tomam sol, chat? o custo de produção desses capitalistas seja muito menor. É muito Vocês estão mais tomando barato produzir um iPhone na China Aí, ó. do que produzir um iPhone na Alemanha ou nos Estados Unidos. Então, a explicação é bastante simples. O que acontece é que, na maior parte dos países, essa produção ela não se converte em desenvolvimento local. Por exemplo, aqui no Brasil, as nossas empresas automobilísticas são todas de fora. E isso não trouxe a possibilidade do Brasil desenvolver a sua própria indústria automobilística. A China, como tem uma política diferente, que só é permitida porque em 49 teve uma revolução, eles, para que as pessoas do mundo inteiro pudessem transferir para lá as suas plantas produtivas, exigiam, por exemplo, transferência de tecnologia, né? Para que a China pudesse também incubar a sua própria indústria. Então, a China oferecia o seu enorme mercado consumidor, né? Oferecia a sua rede logística insuperável, a sua oferta de energia insuperável, Humberto, e também você não tá um salário respondendo, mais Humberto. acessível. Então, é Você não por tá isso que eles respondendo. vão produzir lá, por isso que vão produzir no Brasil, tô mutado, por isso é que é isso? cada vez mais difícil produzir no mundo desenvolvido, na Alemanha e nos Estados Unidos, que agora o Trump, inclusive, está tentando mudar isso. Qual é a questão, Você não Monark? respondeu. Ô, Vilela, ele falou, não respondeu nada. Por que que a porra dos Estados Unidos deixou... O problema é seu, cara, eu expliquei isso. Você não entendeu o problema. Você não explicou nada, cara. Você só falou um monte de lero decorado que você tem, porque você Mas- não pensa. Você só decora Mas qual que é os a talking tua... points que eles Tá bom, alimentam mano. pra você. Fala o que você quiser aí, cara. Mas qual que é a tua Eu penso, explicação? porra. É o que você É o que eu pensa penso. sobre isso? Não, ele não explicou. Ele não explicou por que que os Estados Unidos e as empresas americanas migraram a indústria pra China, cara. Porque se os Expliquei Estados Unidos é Mas o eu dizer lá que é mais hegemon- barato, simples assim. Mas, cara, é mais barato pra quem? Os Estados Unidos se ferrou, perdeu, a classe média perdeu a maior parte dos trabalhos que eram bem remunerados, entendeu? Tipo, isso não foi positivo para os Estados Unidos. Eu também acho que não, mas isso é um efeito que só foi visto depois. Então, mas você acha que tipo, a única explicação para isso ter acontecido é que existe um sistema global que controla o mundo corporativo,
Esse sistema Essa é global a pior não pertence. explicação possível, né? A Lavalha de Ocã já te mata na entrada. Essa aí é a explicação. Você tem que ter. Para você fazer uma alegação extraordinária, você tem que ter uma evidência extraordinária. Senão Eu tô te só dando uma você evidência falando. extraordinária, que foi a indústria dos Estados Unidos. Qual é a indo evidência? Hã? Segundo ele, Qual a evidência? de tomar uma. Segundo ele, era uma decisão. Tomar uma decisão horrível que afetou o próprio país. É isso? Essa Sim, por que os Estados Unidos tomam uma decisão estratégica que vai alimentar um player do outro lado do mundo que tem potencial de passar eles economicamente porque tem um mercado maior, entendeu? Por que os Estados Unidos ia deixar isso acontecer, né? Ou os Estados Unidos é muito burro, o que eu não acho que é a verdade, ou existe um sistema global de controle, entendeu? Que não está preocupado em necessariamente agradar a população americana, e sim criar um comércio internacional mais eficiente, e por ter essa motivação, eles exportaram a indústria americana para a China e para a Ásia, pô, entendeu? Porque eles conseguiram ativar economicamente grande parte da parcela mundial, porque são países que têm uma demografia muito... ou seja, eles têm muitas pessoas que vivem lá. A China e a Índia têm 1 bilhão e pouco de pessoas que tem lá, entendeu? Então, se você investe nesses países, você tem a chance de afetar o maior número possível de pessoas. Então, provavelmente foi esse o cálculo econômico da elite mundial que controla o mundo. Foi por isso que aconteceu isso. Por isso que aconteceu a globalização dos mercados. Aí, ó. Um processo de integração econômica que a gente viveu, que agora está chegando no fim, entendeu? Já está integralizado. A questão é que ficou ruim para o Ocidente isso, no final das contas, entendeu? Então, como ficou ruim para o Ocidente, está havendo um certo racha político no mundo. Mas, mesmo assim, ainda se mantém a pauta globalista. Eles ainda são os players mais relevantes do mundo. Gente, eu já desassociei completamente. Eu não tô entendendo nada. E assim, eu já tô pensando. Hoje é sexta-feira, 1h da tarde. Tá um dia lindo. Eu vou pro rancho hoje comemorar, tá? Porque eu tive os últimos meses, os últimos 2 meses principalmente, foram intensos de escrita, produção, pós-produção, gravação das aulas do Play que Paga. Aliás, eu não falei do Play que Paga no canal, só na live, né? Sabe o que eu falo? Eu tô com preguiça, não quero fazer pitch de vento pro pessoal do YouTube, não. E aí, cara, eu lancei, tô feliz, tô satisfeito, não é nem por questão, tá vendendo muito bem, graças a Deus, né? Óbvio, né? É um trabalho. Mas, para além disso, eu tô muito feliz de ter entregado o melhor produto possível sobre o YouTube. Tá lindo. Então, assim, quarta-feira, eu lancei na quarta-feira, né? Depois que eu terminei a live aqui de lançamento, baixou a adrenalina, que eu tava numa, sabe assim, num pico de cara, tem que terminar, tem que fazer, tem que dar o meu melhor, eu tenho que fazer a melhor coisa possível, eu não posso entregar um produto merda, eu não posso entregar um produto mais ou menos, eu tenho que entregar o meu melhor, tudo que eu sei. Cara, só de revisão, a aula de membros, que é a terceira masterclass do Play que Paga, eu sentei pra gravar ela, falei, cara, não, eu vou adicionar mais coisa aqui. Cara, fui lá, revi, peguei a minha área de membros, fiz uma pesquisa, peguei umas coisas e fui. O Luiz mandou a IA fazer roteiro. Deus me livre, não na minha cabeça, eu não faço isso. Aí, puta, fiquei 1 hora aqui só sabe? Porque eu falei, cara, essa aula aqui é pro pessoal ganhar dinheiro, né? A monetização, a aula sobre monetização é a aula 3 do Play que Paga, né? E aí, cara, aquela dor de cabeça, sair do computador, porra, 9 e pouco da noite, desde o dia inteiro sentado. Então, cara, baixou o estresse. Baixou a euforia. Agora eu quero relaxar. Eu vou pro rancho, vou fazer um churrasco. Tanto que eu vou sozinho pro rancho. Vou ficar lá olhando a vista e tomando drink. Tá? Mas, Monark, pelo que eu entendi, o Humberto acha que isso foi um erro de cálculo, que não foi uma coisa proporcional. Eles tinham... Só um pouquinho. Só deixa eu responder ao Monark. Não, só pra finalizar. Daí eu tô desassociado, aí eu não tô entendendo nada, eu não tô entendendo ponto, assim, porque ele pergunta uma coisa, o Humberto responde, ele não entende. O Humberto insiste, ele não quer entender. Sabe? Respondeu o Monark. É verdade, esse fim de semana, 5 anos de live, domingo, eu tô pensando em fazer uma live lá no bar do Paulinho, cara. Se o dia estiver bonito, eu acho que eu vou fazer uma live lá no bar do Paulinho. 5 anos disso aqui, cara. 5 anos disso daqui. É brincadeira, cara. É brincadeira. Ó,
quase 4 mil pessoas ao vivo. É muito tempo, cara, fazendo isso aqui. Na verdade, assim, não tem erro de cálculo nenhum, gente. É muito simples. Isso aí tá tudo bastante bem documentado. Não tem nada de estranho nem exótico nisso. Quando eles fazem essa transferência das plantas produtivas para locais onde a produção é muito mais barata, eles lucraram muito com isso. Isso alavancou muito os Não, lucros. eles quem? Formou, entendeu? Os países. Grandes monopólios. E só deu errado por uma coisa. Eles, quando transferiram, por exemplo, para a China, eles acreditavam que com o Deng Xiaoping havia acontecido uma simples restauração capitalista, tá? O que não foi bem o que aconteceu. Eles acreditavam que ao transferir para a China e aproveitar todo esse mercado consumidor e tudo mais, seria a mesma coisa que eles sempre fizeram, colocando as suas plantas no Brasil, colocando as suas plantas em outros lugares do Sudeste Asiático, na América Central, etc. E isso nunca deu problema, como não dá até hoje. O que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá é que a China nunca passou verdadeiramente por uma completa restauração capitalista. E eles aproveitaram isso enquanto uma estratégia para transferir tecnologia e desenvolver a sua própria indústria. Porque antes disso acontecer, gente, da China se transformar num grande concorrente global para o Ocidente... Te conheci da época dos Amigos do Forte, torceu o nariz, né, da ideia de live lá em 2020. Estamos aqui. Gente, uma coisa que eu... Só rapidinho, já volto lá. Pra mim, é muito especial tá fazendo 5 anos de live, assim. Foi um momento muito específico da minha vida. Era pandemia. Eu tava muito neurótico mesmo, assim. Eu tava muito mal, tava muito machucado por conta da pandemia. Eu acho que quem me acompanhava no Instagram naquela época tem a noção. A minha mãe viu a situação que eu fiquei. Eu realmente, assim, tava... tem uma frase que eu já contei essa história aqui, né? Que minha mãe, nos primeiros dias de pandemia, eu tava chorando, assim, né? Ela falou, por que você tá chorando? Eu falei, mãe, porque isso daqui vai ser grave. E quem vai pagar o preço por isso daqui é o pobre, cara. Seja o pobre que vai morrer por conta do vírus, seja o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, o trabalhador que vai perder emprego porque vai ter que fechar, né? Então eu fiquei mal, assim. E aí a live, eu tive ainda a oportunidade de ter passado a pandemia aqui no interior. Então ali com a minha mãe, com a minha filha. Então a gente tava aqui, a cidade só foi ter casos de Covid em junho de 2020. Mas quando eu voltei para São Paulo, eu percebi que eu não estava preparado para lidar com a cidade grande, assim. E eu comecei a ficar meio desesperado. E a live foi uma oportunidade de dividir com as pessoas essa aflição que eu tinha. Então foram 2 coisas muito importantes que aconteceram na live, né? Claro que teve um retorno financeiro, nunca escondi isso, que eu ganhei dinheiro, essa casa eu construí com o dinheiro das lives e tal. Mas teve 2 coisas muito importantes na minha jornada, que foi o meu processo de politização, assim, embora eu sempre me coloco numa posição de alguém que não sabe muito, mas que é uma pessoa extremamente curiosa, e no processo de companhia, de contar sobre a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me comunicar. E para mim é uma honra, é um prazer ter vocês aqui comigo. E tamanho é essa honra, esse prazer, que eu nunca quis abrir mão dessa vida. O Formando Creators, ali em 2022, quando ele cresceu muito, eu poderia ter abandonado as lives, abandonado isso daqui, ter me dedicado à minha formação, que é uma empresa, né? O Formando Creators é uma empresa. E, ter feito até muito mais dinheiro do que eu ganhei. Mas eu ia sentir muita falta disso aqui, tanto que eu sinto, assim. Chega a segunda-feira que é um dia que, infelizmente, para 99% da população brasileira é um dia merda, porque volta a trabalhar. Cara, para mim é um dia que eu vou voltar a falar com meus amigos, assim. Então, esse pedacinho aqui da tela dedicado ao chat tóxico é um pedacinho do meu coração que tá aqui. Eu não consigo imaginar o que teria sido a minha vida sem esse pedacinho aqui. Eu não sou capaz de pensar o que seria da minha vida sem esse pedacinho aqui, ó. Nesse quadradinho aqui, porque eu brinco muito. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia me aposentar. Eu duvido que eu ia conseguir aposentar. Eu provavelmente faria live só pra ficar trocando ideia, porque realmente eu gosto muito disso daqui. Gosto de perder a paciência, gosto quando vocês me irritam, eu sinto falta de quando, sabe, cara, segunda-feira eu vou falar disso com o chat, puta, eles vão encher meu saco e tal. Eu gosto, cara, vocês sabem que eu gosto. É um trabalho? É um trabalho. É um trabalho porque se eu não tratasse isso como trabalho, eu não estaria aqui com vocês. Então, nesses 5 anos de live, dá pra contar nos dedos quantas vezes não teve live. Eu sempre estive aqui. E eu falo isso, eu tô até me arrepiando aqui, ó, porque
teve muitos dias, muitos mesmo, assim, que vocês não têm ideia. Porque eu sou uma pessoa muito fechada, eu já tratei disso num vídeo lá. Eu não fico ligando eu não ligava pra minha mãe pra reclamar da minha vida, eu não ligava pra amigo pra reclamar da minha vida, eu não ligava pros meus irmãos pra reclamar da minha vida. Eu tinha Alice, criancinha, eu tinha que ser pra mostrar forte pra ela. Então, assim, teve muitos dias na minha vida que eu realmente tava triste, eu tava mal, tava na merda, tudo que eu queria era ficar chorando, ou ficar retido ali. Mas eu falava assim, cara, e isso uma vez eu escutei da minha mãe também. Tem milhares de pessoas lá que também pode estar passando por um dia merda. E você vai abandonar essas pessoas? Então, entra lá, dá uma risada, conta uma história, faz um react, fala uma bobajada. Eles vão se alegrar e você vai se alegrar também. E é basicamente assim que eu venho tocando as lives, assim. Toda vez que eu penso, hoje eu não quero fazer live, eu penso assim, pô, mas tem um pessoal lá que tá esperando a minha companhia, sabe? Tá esperando a minha companhia pra gente dar uma risada. Pra gente ver o Monark aqui com o Berto, essa brigueira, ou ver uma notícia, ou acompanhar um caos, né? Então, meio que uma coisa assim que, tipo, é aquela frase que eu falei na minha primeira live, em 13 de julho de 2020. Falei, olha, pessoal, tô fazendo live aqui porque tristeza compartilhada é uma tristeza que dilui. Alegria compartilhada é uma alegria em dobro. Então vocês estiveram aqui nesses últimos 5 anos, vocês viram muito da minha vida mudar e eu vi muito da vida de vocês mudarem também. Muita gente começou me acompanhando, era solteiro, hoje está casado. Muita gente começou me acompanhando, não era mãe, não era pai, hoje está com seus filhos, conseguiu um emprego. Tive o prazer, a sorte de acompanhar uma mudança de carreira de muita gente aqui. Muita gente que começou a me acompanhar, estava entrando no primeiro ano da faculdade, hoje já está formado. A pessoa começou um trampo, hoje já está ganhando bem. Pessoas que se mudaram, pessoas que melhoraram a alimentação, porque viram eu falando tanto, né? Eu sou tão enfático contra essas porcarias de fast food. Aí o cara ou começou a treinar, começou a correr, começou a querer se vestir melhor, né? Eu converso com muitos homens, assim, que sempre tiveram essa vergonha, esse medo, daí, ver as dicas lá, não que eu seja um primor de moda, né, mas eu sempre falei dessa coisa da autoestima, né, então é uma jornada, né, nesses 5 anos, assim, aconteceu muita coisa, e eu espero mesmo, assim, eu falo isso, inclusive, no Play que Paga, né, tá aqui o link aqui pra quem quiser comprar, e eu abro meu coração lá, eu falo assim, você que tá assistindo essa aula de lives aqui, você fala assim, agora o Luigi vai entregar o plano maligno dele, né, que tudo isso é um grande teatro. E lá eu falo, gente, não tem um teatro, é realmente sobre pessoas, assim. A live é um formato sobre pessoas, sobre gente. Quem tá aqui, 3 mil e burdoada de pessoas, não é um número, são pessoas. Tem mais de 3 mil pessoas nesse exato momento, dividindo um momento da vida deles comigo. Então vocês poderiam escolher estar em qualquer outro lugar. Vocês poderiam escolher tá vendo outro vídeo, vocês poderiam estar vendo outro streamer, vocês poderiam estar vendo, sei lá, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. E aí vocês escolhem. Isso é lindo, assim, porque live não tem algoritmo. Live não cai de paraquedas, ninguém cai de paraquedas aqui. Live é uma escolha, e todos os dias eu escolho estar com vocês, e todos os dias vocês escolhem estar comigo. Então esse quadradinho aqui, ó, que é até espelhada a live, esse quadradinho aqui é um pedacinho do meu coração que tá aqui, ó. Que eu devo muito a isso e devo muito a todos vocês, a minha história, a história da minha família, sabe? Se eu pude, sabe, fazer isso aqui, né? Essa história aqui, então, se eu pude, através dessa live, ajudar tantas famílias, tantas crianças, tantas mães, tanta gente, cara, que a gente construiu cozinha, escola, compramos Kombi, reformamos escola, reformamos cozinha, levantamos centro de acolhimento para mulheres. Cara, a gente fez tanta coisa aqui, ajudamos nas enchentes do Rio Grande do Sul mais de um mês, fizemos Natal solidário, ajudamos o pessoal da Interferência a comprar o espacinho deles lá, a gente ajudou com quase 10% do valor total, uma coisa absurda. Cara, se a gente fez tudo isso, foi por causa desse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, entendeu? Então, nesses 5 anos de live, eu não quero festejar pra mim, eu quero exaltar aqui ao vivo e nesse vídeo que vai pro YouTube também, diante de mais de 3 mil pessoas, que é sobre vocês. Se tirar vocês daqui, não existe live, não tem nada disso aqui, entendeu? E é isso. Eu espero de coração mesmo que nesses 5 anos a minha companhia tenha sido a melhor possível. Nem sempre é a melhor, nem sempre eu consigo dar o melhor. Eu sei que às vezes eu tô meio bravo, às vezes eu tô meio pra baixo, às vezes eu tô meio desanimado, mas é que eu sou uma pessoa como qualquer um de vocês, da mesma forma como às vezes vocês vêm aqui, vocês também não estão na vibe. Mas é isso, assim, eu só quero dedicar esses 5 anos pro melhor chat da internet, pro chat mais lindo da internet, porque
com todos os nossos defeitos, com todas as nossas brigas, com todas as nossas desavenças e discordâncias, uma coisa, eu tenho muito orgulho de falar de vocês, que vocês têm um coração gigantesco. Vocês têm um coração enorme. Vocês nunca me deixaram sozinho quando o assunto é solidariedade. Nunca. Nunca. Nunca eu cheguei pra vocês e falei, pessoal, tem um projeto aqui que tá precisando da nossa ajuda, a gente vai fazer uma live solidária. Vocês nunca falaram assim, não é comigo, não é problema meu. Entendeu? Então vocês sempre estiveram dispostos a ajudar e que Deus abençoe e que a gente faça isso pelo tempo que for necessário, né? Pelo tempo que for necessário. E eu só quero que vocês saibam de uma coisa, eu vou sentir muita falta disso daqui quando acabar. E eu não quero que acabe tão cedo. Sabe? Eles falam que... O professor Clóvis que fala, né, que o amor é simples. Felicidade é aquele momento que você não... felicidade é aquele momento que você não quer que acabe. Felicidade, então, é isso daqui. É o momento que eu não quero que esse chat desapareça daqui. Muito obrigado por estarem comigo aqui por 5 anos. E é isso. Agora vamos voltar pro nosso arroz com feijão de sempre, que é passar raiva com a internet. Vamos lá. Essa política de transferência das plantas produtivas para onde é mais barato produzir estava dando muito certo, estava dando muito lucro. Eles jamais imaginavam que iriam perder o controle disso com o surgimento de um gigante criando a sua própria indústria de ponta. Lembram? Vou dar um caso aqui que é caricato. Vocês lembram do Elon Musk rindo quando foi indagado a respeito da BYD? Dizendo que, tipo assim, eles nunca vão concorrer comigo ou coisa do gênero. Era essa a visão que eles tinham da China. A China produz quinquilharia. Então, tudo bem, nós vamos colocar nossas fábricas lá e nós vamos fazer com eles o que a gente faz com o Brasil e com outros países do sul global. Nós vamos explorar e vamos continuar enriquecendo como a gente faz até hoje. Por que isso mudou agora? Isso mudou agora porque está flagrante que os Estados Unidos não conseguem mais competir com a China. Cheguei agora, tava no Três Irmãos. Pois é, ó como vocês são traíra. Como vocês são traíra, eu tô passando por isso desde sempre. Eu apresento pra vocês um criador de conteúdo, apresento pra vocês... Aí vocês saem daqui pra ir ver os caras. Nesse jogo. Hoje, a China, no mercado global, ela vence os Estados Unidos se não houver uma guerra comercial, uma guerra tarifária ou mesmo uma guerra bélica que pode ser o fim de tudo isso. Então, não tem teoria da conspiração nenhuma, é bastante simples. Eles colocaram as fábricas lá, que era mais barato, isso deu muito lucro durante muito tempo, continua dando em tudo que é lugar do mundo, e agora está mudando esse jogo porque a China se coloca como uma potência contra-hegemônica. O fim da União Soviética, os Estados Unidos achou que tinha ganhado e que não tinha mais opositor, é um período que a gente chama de Pax Americana, que na verdade é o estabelecimento do neoliberalismo, que basicamente diz isso, olha, nós vamos manter as patentes, vamos lucrar com royalties, vamos lucrar com a financiarização do mercado, mas as plantas produtivas vão ficar onde é mais barato. O que eles perceberam? Nessa de deixar a produção mais barata e lucrar com o mercado financeiro, eles criaram um grande Caraca, cara. Pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Cadê? Deixa eu tirar o chat, cara. Olha isso. Como que tanca, cara? Cara, como que as pessoas não amam a internet? Olha esse quadro. Isso aqui é uma pintura renascentista. O Comuna falando por 20 minutos sem parar, explicando o neoliberalismo, explicando o comunismo, explicando como as coisas todas funcionam. Isso aqui é um retrato da internet, tá? É um retrato da política brasileira. Você tem o cara de esquerda explicando, gastando saliva, a língua tá dando cãibra de tanto falar, a garganta já tá começando a engasgar. Aí você tem o centrista, que é o Vilela, pensando na morte da Bezerra, no iFood que ele vai pedir, sei lá, não sei. E o Monark tomando sol na cara, cagando e andando. Ele só vai falar assim, discordo. Então isso aqui é retrato da política, cara. Sabe? Isso aqui é um retrato da nossa política. Polo industrial que agora eles não conseguem mais enfrentar. E por isso que o mundo está mudando rapidamente, formando blocos econômico-militares, que a tensão bélica está novamente o Vilela parece estar rezando. Subindo, e por isso que muitos já dizem que nós estamos numa... Ah, cara, vai tomar banho, né? Ele é muito... Aqui ele tá fazendo de propósito. Ele tá fazendo de propósito, cara. Nova Guerra Fria, lógico, com as características do século XXI e tudo mais. Então, assim, eu tô chovendo no molhado, essas explicações simples, mas eu não espero convencer o Monarca, eu espero convencer aí algumas Acorda, cara! Assistindo. Acorda, cara! Acorda, gente! Podemos acorda! ir agora ou vamos pra... Vocês querem perguntas do chat? O que vocês querem? Querem um outro tópico?
Quer falar do Ô, Estado? Vilela, é que, tipo, isso não é um debate, tá ligado? É palestra. Não é debate. Então vamos lá, coloque. O Monark não suporta ouvir, cara. Ele Então não suporta vamos ouvir. lá, cara. Monark. O que É que, eu acho, tipo, Monark? É que você descreveu algo que aconteceu, mas você disse que é porque os americanos são burros. Entendeu? Não, eu disse isso. Eles Não, lucraram basicamente muito. você disse isso. Cara, Eles isso é não tua interpretação, imaginavam que a Monark, aí é China ia contigo. conseguir. Tipo, você acha mesmo que movimentos estratégicos mundiais desse nível são feitos sem um pensamento estratégico? A questão é que você está colocando, achando que os Estados Unidos é o poder hegemônico no mundo, mas na verdade você não consegue enxergar que existe uma estrutura corporativa internacional que tem mais poder do que qualquer Estado no mundo, inclusive os Estados Unidos. A China, o país maravilhoso que você ama tanto, é, na verdade, um dos países mais submissos às agendas internacionais. Ai, cara. Tanto que todas as pautas ambientalistas e de ESG que são impostas pelo Fórum Econômico Mundial são seguidas à risca na China. Tanto que eles são os maiores produtores de painel solar, por exemplo, são os caras que mais plantaram árvores no mundo no último tempo. Todas essas pautas foram pensadas pelo Fórum Econômico Mundial, não saiu da cabeça do chinês, entendeu? Então, é só isso que eu gostaria que Humberto e os comunistas entendessem, entendeu? Que a China não é o big player aqui do mercado, entendeu? O big player do mercado é uma estrutura global, entendeu? Que comanda o Brasil, inclusive, tá ligado? Boa, big Mas play. se vocês não querem perceber isso aí, Eu não aí quero. é azar de vocês. Eu não quero, eu quero ir pro rancho. Quero ir pro rancho. Viu como eu sou sucinto? Eu não fico 20 horas falando. Ai, que demais isso aqui, cara. Olha, amanhã, olha, abertura. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Vim gravar um Seja pouquinho. bem-vindo. Vocês Bom são dia. muito bem-vindos. Bom dia. Bom, gente, a gente fazia todo mês a festa dos aniversariantes. Como a situação está ficando cada dia mais complicada, a gente está fazendo semestral. E hoje nós fizemos comemoração do aniversariantes de janeiro até junho. Então, uma mãe patrocinou o bolo e a escola patrocinou salgados e refrigerante. Mas a felicidade deles é imensurável. Bom, a história da PAI, ela começou com as reuniões do Sebrae com os comerciantes da cidade, microempreendedores, e surgiu a ideia da fundação da PAI. Aí o Orlando Negrini, comerciante na cidade há muitos anos, né? Ele se encarregou de buscar como fundar uma associação e tal. E em 2002, graças a Deus, tinha assim uma média de uns 15 alunos, já começaram a ser atendidos. Então a PAI inaugurou-se em 2002. Com a ajuda da população, não tínhamos ainda convênio com nenhum governo, nem estadual, nem municipal, federal, muito menos isso, né? A própria comunidade se encarregava. Um dia um doava o pão do café da manhã, outro dia um doava a carne do almoço. E foi no dia a dia. Logo em seguida já foi conseguido um convênio com o governo estadual, né? Que as APAES têm esse convênio, graças a Deus, no estado do Paraná. E hoje a PAI conta, na época começou com 10, 15 alunos, hoje nós estamos com 136 alunos, atendendo os 2 períodos, né, vespertino e matutino. Nós estamos com uma média de 45 funcionários, isso cedidos pelo Estado, tem do convênio, né, que é feito através, que é no regime CLT, e também funcionários do Fundeb, que o Fundeb é um convênio que a gente tem com a Prefeitura Municipal. Além disso, a gente atende alunos da cidade de Barão de Antonino, uma média de 40 alunos hoje, nos 2 períodos. E o prefeito também firmou um convênio com a PAI que ele dá uma ajuda financeira para custear esses atendimentos. Nós temos a equipe multiprofissional completa. Temos o fisioterapeuta, a psicóloga, que você filmou eles trabalhando hoje. Nós temos um fonoaudiólogo,
terapeuta ocupacional e assistente social. Então a equipe multiprofissional está completa, apesar de que são poucas horas, porque não recebemos recursos para contratar em mais horas e não temos profissionais disponíveis para mais tempo. Mas vamos lutar para ver se mantemos esses atendimentos especializados, porque a escola comum é impossível haver inclusão, né? A gente sabe que essa inclusão é só utopia.